bom dia. Escute isso com atenção. Minha mãe, Dona Maria Soares, falava algo quando eu era criança, exatamente assim para mim. Diogo, quem não escuta conselho, escuta coitado. Já ouviu essa frase de algum parente, algum ente querido? Queria te fazer uma pergunta. Você consegue ouvir a verdade, mesmo quando essa verdade te incomoda? Indiferente se a resposta vai ser sim ou não, é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso devocional, Repartir do Pão. Fique atento, afinal, Deus fala a todo momento. O texto base para nós hoje é Provérbios capítulo 27, verso 5, que diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Você já ouviu essa frase? Quem ama, corrige. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Tem pessoas que têm muita dificuldade de ser corrigido, repreendido, aconselhado. Tem pessoas que nós falamos e vemos que elas vão seguir um caminho e você fala assim: poxa, falei com fulano, beltrano, ciclano, aconselhei, mas entrou em um ouvido e saiu no outro. Salomão, no capítulo de número 27, ele não usa a palavra tolo como no capítulo 26, mas ele usa diversos exemplos sobre as pessoas que têm dificuldade também em ouvir. Ele usa diversos exemplos sobre como seu filho deve escutá-lo para ter um caminho próspero. E para mim e para você, por mais que tenhamos dificuldade, a palavra do Senhor diz que Deus corrige aquele ao qual ama. E muitas vezes Deus vai usar pessoas para ser o instrumento da parte dele em amor, para nos conduzir ao caminho ao qual ele tem para nossas vidas. Por mais que às vezes temos dificuldade de escutar, eu não quero falar apenas a respeito de quem é o canal para que essa correção ou esse feedback aconteça. Eu sei que existem pessoas que não sabem como falar. E como nós falamos em devocionais anteriores, quem não sabe como falar perde o ouvinte. Porém, tem pessoas que têm dificuldade muito grande em escutar. Ou seja, nós não escutamos aqueles que estão à nossa volta, que querem nos dar conselhos. Eu não estou falando sobre críticas não construtivas, porque afinal, você não deve ouvir uma crítica de quem não constrói nada. E geralmente quem não constrói, quem não se envolve, quem não está querendo crescer, são as pessoas que mais criticam. Eu não estou falando de crítica, estou falando de crítica construtiva, de feedback, de aconselhamento, de direcionamento. Então, Salomão está falando sobre isso, dizendo, olha, a repreensão franca ela é um ato de amor. É melhor do que o amor encoberto. É exemplo, a pessoa diz que te ama, tá vendo você ir para um mau caminho e fala, não, você tá certo, tá tudo bem, eu tô com você. Faz bem para os seus ouvidos, mas vai ser ruim para a sua vida lá na frente. Então estejamos atentos, que possamos aprender a ouvir aquilo que Deus tem falado e o que Deus tem usado pessoas para falar conosco. Ah, eu sou assim mesmo, eu não mudo, eu não vou fazer, eu não vou escutar. No final, o prejudicado somos nós. 3 lições para nós aqui sobre aprender a ouvir e crescer no Senhor, com Provérbios capítulo 27, verso 5. A primeira, a repreensão franca nos livra de erros. Eu vou dar o exemplo de pai e mãe. Quantas vezes minha mãe e meu pai falou coisas para mim que eu não gostaria de escutar, mas depois eu entendi que era o melhor para a minha vida. Provérbios capítulo 12, verso 1, nós já passamos por ele, diz, olha, quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é ingênuo. Nós queremos avançar, nós queremos ir além. Tem coisas na sua vida que vão destravar, que vão acontecer quando você colocar os seus ouvidos, aprender a receber conselhos e instrução de pessoas que já viveram o que você está vivendo hoje, que Deus colocou na tua vida para abençoar. De repente hoje esse devocional seja um canal de bênção para que você possa seguir com instruções a partir
do que o Senhor tem para a tua vida. Provérbios 15, 31, 32 diz, a orelha que ouve as repreensões da vida permanece entre os sábios. O que insiste em rejeitar a disciplina menospreza a própria alma. Aceite a correção como instrumento de Deus, para que ele possa te guardar de grandes quedas. Lembra quando a gente era pequenininho, quem aprendeu a andar de bicicleta, aí o pai empurrava um pouquinho no banco, na minha época não tinha negócio de deixar rodinha, né? Nem lembro se tinha rodinha, mas botava no banco e empurrava e falava assim, vai com calma, para você não cair, para você não se machucar. Quando a gente começava a andar e equilibrar um pouquinho, já achava que sabia tudo, queria correr, caímos e nos machucávamos. Então, é exatamente isso. Repreensão é um ato de amor daquele que está próximo a você. Grandes homens de Deus tiveram pessoas ao seu lado que os repreenderam para que eles pudessem viver o que Deus tinha para ele. Esteja atento, como Deus tem falado com você. Segunda lição, é melhor a verdade que cura do que o elogio que ilude. Tem pessoas, às vezes, à nossa volta que só falam aquilo que você e eu queremos ouvir. Nós precisamos de pessoas que falem verdade francas, em respeito e amor, porque isso é importante para nossas vidas. Né? De repente tem pessoas hoje na sua vida que estão te bajulando, te elogiando, falando que você está certo, e no final você vai colher um grande prejuízo das atitudes que você tem escolhido. Quantas coisas nós colhemos na nossa vida hoje por não ter escutado pai e mãe, por não ter escutado um amigo de verdade, por não ter escutado esposa, por não ter escutado marido, mas é tempo de mudança. Provérbios 28, 23 diz, quem repreende o homem achará depois maior favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Tiago 5,16 diz, confessem as suas faltas uns para com outros e orem um para os outros para que sejam curados. Ou seja, é melhor a verdade que cura do que o elogio que ilude. Terceiro, ouvir e aplicar aquilo que chega em nossa vida traz sabedoria e crescimento. Não adianta você receber conselhos e não seguir. Não adianta você ouvir uma repreensão e não se autoanalisar para que a sua vida venha melhorar. Pela misericórdia do Senhor, a gente conversa e aconselha algumas pessoas, tanto repreendendo, né, dando direcionamento em amor, e é triste ver pessoas que recebem um aconselhamento advindo da parte do Senhor, não colocam em prática e depois estão vivendo as consequências das suas escolhas. Ouvir e aplicar traz sabedoria e crescimento. Hebreus 12:11 diz, no momento, nenhuma disciplina parece ser um motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto de justiça e paz. Às vezes, quando a gente está sendo disciplinado, corrigido, parece que não vai ter alegria nenhuma nisso. Pô, a gente fica se sentindo mal, chateado, mas no futuro, o que Hebreus diz é que trará frutos de justiça e de paz. Repreensão franca é um ato de amor. Peça ao Senhor que Ele use pessoas para a tua vida, esteja aberto a ouvir. Tem pessoa que tem uma dificuldade muito grande de ouvir, gosta de falar, mas não consegue ouvir. Esteja aberto a ouvir, a receber as críticas, as repreensões com amor, tentar colocar em prática e ter uma vida de mudança. Se essa palavra te abençoou, compartilha com outra pessoa, deixe o seu comentário, não custa nada, entrou no vídeo, curte, para que o YouTube venha entregar para um número maior de pessoas. Esse foi o nosso repartir do pão do dia de hoje. Estamos juntos nessa jornada, 27º dia. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.